Mobilidade urbana no Brasil. A busca pela mobilidade urbana é um desafio enfrentado pela maioria das grandes cidades no Brasil, que esbarram em problemas como privilégio aos transportes individuais. A mobilidade urbana refere-se às condições de deslocamento da população no espaço geográfico das cidades. O termo é geralmente empregado para referir-se ao trânsito de veículos e também de pedestres, seja através do transporte individual, carros, motos, seja através do uso de transportes coletivos, como ônibus e metrôs. Relaciona-se ao aumento de uso de transportes individuais em detrimento da utilização de transportes coletivos, embora esses últimos também encontrem dificuldades com a superlotação. Esse aumento do uso de veículos como carros e motos deve ser a má qualidade do transporte público no Brasil, ao aumento da renda média do brasileiro nos últimos anos, a redução dos impostos por parte do governo federal sobre produtos industrializados, o que acaba incluindo os veículos, a concessão de mais créditos ao consumidor, a herança histórica da política rodoviarista do país. Entre os anos de 2000 e 2012, segundo dados do Observatório das Metrópoles, enquanto a população brasileira aumentou cerca de 12,2%, o número de veículos registrou um crescimento de 138,3%. Há cidades no país que apresentam a média de menos de 2 habitantes para cada carro presente, o que inviabiliza quase todas as medidas para a garantia de um sistema de transportes mais eficientes. Entre as principais soluções para o problema da mobilidade urbana, na visão de muitos especialistas, seria o estímulo aos transportes coletivos públicos, através de melhoria de suas qualidades e eficiências e desenvolvimento de um trânsito focado na circulação desses veículos. Além disso, o incentivo à utilização de bicicletas, principalmente com a construção de ciclovias e ciclofaixas, também pode ser uma saída a ser mais bem trabalhada. Outra questão refere-se à mobilidade urbana, que precisa ser resolvida é o tempo de deslocamento, que vem aumentando não só pelo excessivo congestionamento e trânsito lento nas ruas das cidades, mas também pelo crescimento desordenado delas. Uma proposta seria a adoção das chamadas rodízio, que já é empregado em várias cidades, como São Paulo, Belo Horizonte. De toda forma, é preciso ampliar os debates, regulamentando ações públicas para interesse da questão, tais como a difusão dos fóruns de mobilidade urbana e a melhoria do estatuto das cidades, com ênfase na melhoria da qualidade e da eficiência do deslocamento por parte da população. Agora nós vamos falar um pouco sobre a mobilidade urbana e o legado que as Olimpíadas do Rio de Janeiro deixou para a cidade. As Olimpíadas foram internacionalmente reconhecidas, como um sucesso, mas uma questão que sempre fica depois que a tocha é apagada é: o investimento valeram a pena para quem mora na cidade? Bom, o tempo mostrará que, pelo menos em relação ao transporte público, a resposta é sim. O Rio fez mais do que prometeu ao Comitê Olímpico Internacional. A extensão da rede de transporte de alto desempenho foi entregue de 156 km, mais do que o dobro dos 76 km que foram prometidos. O balanço final revela que a BRT transportou 11,7 milhões de pessoas durante os Jogos. Muitos deles brasileiros que não utilizam o transporte coletivo em suas cidades, mas se maravilharam com sistemas eficientes no exterior. Essas pessoas voltaram para casa satisfeitas de experimentar uma mudança de paradigma na mobilidade urbana brasileira. Já existem evidências do impacto positivo do BRT na cidade. O BRT é a transportadora da cidade. Pesquisas de satisfação com usuários mostraram resultados animadores. 9 de cada 10 entrevistados disseram que o custo de viagem caiu ou permaneceu o mesmo com o BRT em comparação com outros meios de transporte, e 2/3 disseram ter uma impressão favorável do sistema de ônibus interconectado. A pesquisa também mostrou que para usuários frequentes o tempo de viagem caiu cerca de 35%. O Rio ainda tem desafios pendentes, como a integração física, tarifa e operacional entre todos os modos de transporte e a conclusão do Transbrasil. Mas as Olimpíadas desafiaram a cidade a implementar uma rede de transporte de massa capaz de moldar o seu desenvolvimento urbano futuro, proporcionando que a cidade se torne mais compacta, conectada e coordenada. Quando isso acontecer, além do benefício para a população, o Rio se tornará uma importante referência para o transporte sustentável
inspirando outras cidades da América Latina. Agora vamos falar um pouco sobre a tarifa zero. Políticas públicas de passe livre ou tarifa zero são aquelas em que se prevê o uso de transporte coletivo sem cobrança direta. A criação e manutenção de redes que permitam circulação livre e fácil de pessoas é o melhor caminho para reduzir congestionamento e diminuir a população. Sistemas coletivos abertos e interligados com estruturas que facilitem a integração com outros modais, como ciclovias, zona de pedestres, estação de armazenamento, compartilhamento de bicicleta ou mesmo bolsões para estacionamento de automóveis e motos, que permitem deslocamentos diversificados e têm impacto positivo geral sobre a qualidade de vida. Políticas de tarifa zero podem ser uma saída muito mais razoável, racional e sustentável do que lotar cidades de motoristas empreendedores, subremunerados e sobrecarregados em um complexo que favorece a concentração de renda e impacta negativamente a mobilidade coletiva.